Você encontrou o livro de 2 Crônicas no capítulo 7. Apenas um verso bastante conhecido da palavra de Deus, o verso de número 14. Mas eu penso que Deus tem novidade para nós essa noite. Você crê? Assim diz a palavra do nosso Deus, 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aliás, esse povo está aqui essa noite. A Bíblia diz, há um povo que se chama pelo nome do Senhor. Se esse povo se humilhar, se esse povo fizer o quê? E a Bíblia continua dizendo, se esse povo orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, o resultado disso, querido, humilhação, oração, o buscar a face do Senhor e se converter realmente dos maus caminhos, a Bíblia diz que isso trará sobre a sua vida o ouvir dos céus e o perdão dos seus pecados. E o resultado disso na sua vida, na sua parentela, na sua cidade, a Bíblia diz que Ele sarará a sua terra. Amém por isso? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é uma palavra específica ao povo de Deus. É uma palavra específica àqueles que creem que Jesus é o Senhor. É uma palavra específica para aqueles que nasceram de novo. Não é uma palavra para o ímpio. Não é uma palavra para aquele que é descrente em Jesus Cristo. Não é uma palavra para o religioso. Não é uma palavra para aqueles que estão presos à tradição. Não é uma palavra para aqueles que brincam de servir Jesus. É uma palavra para o povo de Deus. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter de verdade dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e eu prometo a cada um de vós, eu sararei a vossa terra. Amém por isso? Eu quero orar por esta palavra, querido. Feche os seus olhos por um momento. Querido Deus e amado Senhor, obrigado por esta palavra tão bendita e pela maneira com que o Senhor tem sido tão claro com a tua igreja. Servir a Jesus, Pai, isso não requer de nós o estar preso numa religiosidade. Aliás, papai, o Senhor é o dono da nossa vida, o Senhor é o dono dessa igreja. E assim como o Senhor fez um culto pela manhã, praticamente todo ele de adoração, o Senhor faça o que bem lhe apraz no culto desta noite. Porque nós declaramos, Pai, que o Senhor é Deus sobre nossa vida, o Senhor é Deus sobre as nossas famílias, o Senhor é Deus sobre Jaguariúna e sobre as cidades circunvizinhas, o Senhor é Deus dessa nação. Use, papai, dentro da sua bondade e misericórdia cada vida que aqui está. Porque nenhum de nós éramos merecedores, mas a tua palavra diz que o Senhor nos amou e nos amou de uma maneira maravilhosa. O Senhor foi quem nos atraiu. E quando o Senhor nos atraiu, nós não resistimos à tua glória. Nós não resistimos ao teu amor. E por isso nós estamos aqui. Agora, Pai, faz de cada um aqui participante do teu reino. Usa as habilidades de cada um. Porque eu tenho certeza, Pai, cada homem que aqui está, cada mulher que aqui veio, cada um que está pela internet a assistir e a participar dessa celebração, todos eles estão cheios de dons latentes e dons dados por Deus, dons espirituais para agirem conforme a tua vontade nessa terra. Em nome de Jesus, na autoridade do Rei dos Reis, eu proíbo você, querido, de engavetar os teus dons. Eu estou ouvindo o Espírito Santo dizer: você está proibido de guardar os teus dons e talentos. Porque no momento em que você pensa, querido, que você não vai mais usá-los, é aí que Deus preparou uma grande batalha e você há de ser instrumento dele nesta vitória. Em nome de Jesus, fale conosco nesta noite. E todo que crê que ele está aqui, diga amém. Amém, querido? Ai, querido, divide essa palavra profética. Diga para o teu irmão: você está proibido de guardar os teus dons. Aleluia. Amém, querido? Ai, diga para outra pessoa: você está proibido de guardar o seu dom.
Você está proibido, você está sem autorização de Deus de guardar o teu dom. Amém, querido? Ai, pastor, eu pensei que seria um tempo de refrigério e descanso. Querido, tem muito trabalho. 2017 você terá muito trabalho. Ai, eu vou dizer de novo. 2017 você terá muito trabalho. Amém, querido? Mas o Senhor é contigo. Força não vai te faltar. Alimento não vai te faltar. Provisão não vai te faltar. Paz não vai te faltar. Ai, querido, armas espirituais não irão te faltar. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher de Deus. Diga para este e para aquele, querido, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Aleluia. Você parado é um desperdício. O que você falou? O céu mandou te dizer. Você parado, querido, é um desperdício. Amém, amado? Amém, querido? Amém. Aleluia. Segundo Crônicas, capítulo 7, no verso 14, querido, fala de um momento muito especial da vida do povo de Deus, do povo de Israel. A Bíblia diz, querido, que o povo de Israel, nessa dispensação, era o povo escolhido do Senhor. Que o povo de Deus, ele era a nação de Israel. A dispensação em que nós vivemos hoje, querido, fala que você e eu somos nação de Deus. Eu vou dizer novamente. Você está aqui, amado? Ai, fica atento, querido, deixa a chuva cair lá fora. A palavra de Deus diz que eu e você somos hoje o povo de Deus. Somos a nação de Deus. Com o seu sangue ele comprou um povo para Deus. De todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Um povo foi comprado e este povo foi constituído o povo de Deus. Essa é a verdade que está sobre todo aquele que é nascido através do sangue do Cordeiro. Então a palavra, querido, embora na dispensação aqui, ela tenha sido uma palavra dita a Israel, hoje é uma palavra dita a nós. Porque esse Deus não mudou. Os seus princípios não mudaram. E Ele fala conosco essa noite. Nessa dispensação, a Bíblia diz que Salomão, querido, ele acabara de fazer o templo para Deus. A Bíblia diz, querido, que quando ele terminou tudo, segundo as instruções do próprio Deus, segundo, querido, tudo aquilo que o povo havia trazido, o melhor que se havia na época, a Bíblia diz que ele ora e ele pede a aprovação de Deus. E num primeiro momento Deus fala com ele, e Deus aprova aquele lugar, e a Bíblia diz que aquele lugar é tomado com uma Shekinah, com uma fumaça, a mesma fumaça que encobriu Moisés no alto do monte, agora ele está dentro do templo. Deus havia aprovado, e Deus havia feito daquele lugar, feito por mãos humanas, um lugar, uma morada para ele. Era a forma com que Deus tinha de se revelar ao homem. Ele disse, eu estarei nesse lugar. E aí os povos, querido, de todas as tribos de Israel, desciam ao menos uma vez ao ano, para adorar o Deus de Israel. Todos eles vinham. A Bíblia diz, querido, que a menção deles era, nós estamos descendo para Sião. Nós estamos, ou melhor, subindo para Sião. Porque Jerusalém está no monte, e todas as vezes que eles vinham, eles subiam para Sião. Ali eles adoravam, ali eles cultuavam o Senhor, o Deus de Israel. Tanto é verdade que quando eles foram levados cativos, você vai ver a referência, querido, em Jeremias principalmente, eles dizendo muitas vezes que uma das coisas que mais entristecia, quando eles estavam exilados, é que eles deixaram de ir na casa do Senhor. Eles deixaram de cultuar o Deus vivo de Israel. Eles deixaram de estar na presença do Senhor, o seu Deus. A Bíblia diz, querido, que quando aquele lugar foi construído, Deus disse, eu estarei aqui. E ali ele esteve. Mas é interessante, querido,
que na segunda aparição, Deus aparece provavelmente em sonho, porque a Bíblia diz que o Senhor aparece para Salomão à noite. E ele diz algo muito, muito especial. Ele diz que ainda que a terra estivesse seca a ponto de não produzir nada, ainda que a peste estivesse no meio do gado ou no meio do povo, ainda, querido, que não houvesse alimento para que o povo pudesse comer, se eles voltassem para esse lugar, onde ele estaria, diz a Bíblia, o templo do Senhor, se nesse lugar eles se humilhassem, eles orassem, eles se arrependessem dos maus caminhos, o Senhor estaria no meio deles. E o Senhor transformaria aquele sacrifício de adoração, aquele sacrifício de arrependimento, de humilhação, Ele transformaria nisso numa resposta de cura, de abundância, de recurso, de provisão. Você vai ver muitas vezes o Senhor dizendo isso para esse povo: se vocês se humilharem, se vocês orarem, se vocês buscarem a minha face, se vocês se arrependerem dos seus maus caminhos, eu afastarei a peste do meio de vós, eu defenderei vocês do seu adversário, eu serei com vocês em toda e qualquer peleja, eu tirarei a peste do meio dos homens, eu sararei esta terra. Estava na mão daqueles que estavam adorando o Deus vivo de Israel a resposta do céu. Por que você está dizendo isso, pastor Ricardo? Porque você, querido, é a única pessoa que tem livre-arbítrio. Esse Deus, querido, Ele controla as ondas do mar, e se Ele diz para elas aquieta, ela aquieta. Ele controla toda a natureza, e se Ele disser, olha, cai essa folha hoje, e amanhã cai essa outra, é assim que vai acontecer. Mas com você é diferente, porque a você e a mim Ele deu o livre-arbítrio, e embora Ele tenha um futuro maravilhoso para mim e para você, diga amém. Aquilo que te aguarda, os seus olhos ainda não viram, os seus ouvidos ainda não ouviram, é maravilhoso demais o que Deus tem, diz amém. Mas embora, querido, tudo isso seja verdade, isso vai romper e vai acontecer se você disser sim para Ele. Se você escolher o caminho da bênção e não o caminho da maldição, porque a palavra de Deus diz que aquele que escolhe a bênção é aquele que ouve e pratica. E aquele que escolhe a maldição, ele nunca ouviu, não, ele ouve a palavra de Deus, mas ele não pratica. Esse escolhe a maldição. Embora tenha o privilégio de ouvir, ele não pratica. Nós temos o livre-arbítrio e nós podemos sim mudar o nosso futuro. Nós não cremos, querido, numa vida destinada a nada. Isso é coisa do homem. Os homens costumam dizer, está tudo reservado, está tudo preparado. Onde entra o teu livre-arbítrio nisso tudo? Eu creio num futuro em Deus. Eu creio que aquilo que Ele tem para mim é o melhor. Eu creio, querido, que esse Deus me ama tanto a ponto de realmente preparar uma morada para que eu possa morar eternamente com Ele. Mas o livre-arbítrio, aquilo que é liberdade na tua vida, querido, vai fazer toda a diferença no teu caminhar. Na celebração de quinta-feira, Deus disse, o embaraço atrasa anos. Você estava aqui? Deus disse para cada um de nós, um embaraço que você insiste em não tirar da tua vida, um embaraço que você resolve guardar na tua vida, isso atrasa o propósito de Deus anos. Por isso, querido, é muito importante num ano que está começando, dizer sim e dizer sim de verdade. Dizer não e dizer não de verdade. Se 2016 foi um ano que você se aproximou de Deus, e várias coisas aconteceram, e várias coisas romperam, e várias coisas você foi deixando, querido, 2017 vai ser um ano de rompimento, em nome de Jesus. Você vai tirar todo embaraço, igreja, tudo aquilo que atrasava você, em nome de Jesus, Deus está tirando, diga amém. Diga para o teu irmão, Deus vai tirar todo embaraço, meu irmão, em nome de Jesus. Percebe, querido, que conforme os anos vão passando, mais próximo dele você precisa estar.
Eu não posso entrar mais um ano da minha vida dizendo que eu sou crente, dizendo que eu confio em Deus, dizendo que eu conheço a palavra, mas a minha vida, querido, cada vez mais torta. A minha vida cada vez mais sem temor, a minha vida cada vez mais distante da presença dEle. Quanto mais eu vivo na presença dEle, mais eu amo. Eu vou dizer novamente, quanto mais eu estou na presença dEle, mais eu amo. Essas coisas que os crentes dizem a respeito do primeiro amor, querido, é lindo, mas é saudosista aquele que diz que o primeiro amor é melhor do que hoje, porque hoje eu amo mais o Senhor do que amava antes. Voltar para o primeiro amor, querido, é para aqueles que andam pelo mundo e às vezes, querido, cheio de carrapicho. Uma ovelha que dá muito trabalho, elas dizem, eu quero voltar para o primeiro amor. Mas pergunta para aquele que está na presença, pergunta para aquele que anda com Deus, se ele quer voltar no primeiro dia de conversão. Não, porque no primeiro dia de conversão, eu era ainda, querido, uma pessoa a ser tratada. Meu pensamento ainda era impuro, meu coração não aceitava bem as coisas de Deus, eu queria fazer do meu jeito. Hoje, querido, Deus está me transformando, e eu sou sim melhor do que eu fui há muito tempo atrás. Eu não estou dizendo que nós estamos completos, querido, com uma obra perfeita, porque nós estamos num processo de santificação. Você ainda dá muito trabalho para o Espírito Santo. Querido, não me olhe assim não. Você ainda dá muito trabalho para o Espírito Santo. Diga para o teu irmão, você ainda dá muito trabalho, viu, querido? Em nome de Jesus. Senão você já sai daqui dizendo, o pastor falou que depois de ano a gente fica perfeito. Você não está perfeito ainda não, querido. Eu e você, nós damos muito trabalho ao Espírito Santo. Porque a obra do Criador, querido, Ele descansou, tudo está criado. A obra da redenção, tetelestai, está consumada. Mas a obra da santificação, ela é para agora. A obra, querido, em que Deus está tirando os carrapichos. Querido, tem gente que Deus tira até lagarto do bolso, viu, querido? A coisa é tremenda. Eu não sei como é que cabe essa coisa escondida na tua vida, mas eu sei que Deus está encontrando. Diz amém, aleluia. Deus está tirando, querido, o trapo de imundícia da nossa vida, porque as narinas de Deus a carne cheira mal. Nas narinas de Deus a carne ainda cheira. É por isso que Deus está trabalhando em nós e fazendo de você, querido, esse lugar que Ele disse para Salomão, eu vou estar. Mas ainda que você peque, eu vou te dizer uma coisa, volta para esse lugar e se humilha. Faz o quê? Se humilha. É a primeira coisa que Deus diz à nação de Israel. Se vocês pecarem, porque essa palavra não é para você, Salomão. Essa casa não é o teu palácio. O teu palácio está aqui, Salomão. Essa é a minha casa. Assim como você e toda a nação, vocês precisarão vir a mim. E se esse povo se humilhar, se esse povo orar, se esse povo buscar a minha face, se esse povo se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou sarar vocês. É gado que está morrendo, vai deixar de morrer e vai nascer. É plantação que não vem, a terra eu vou dar ordem e ela vai ter que responder. São famílias que estão desestruturadas, famintas, elas se tornarão abundantes, cheios da minha graça, da minha bondade sobre elas. Eu vou unir de novo essas famílias, mas vocês precisam vir. E vocês precisam se humilhar. Vem para a casa do Senhor, querido. Volta para a casa dele. Se o aplauso é para ele, aplauda de verdade. O lugar está pronto. O lugar é belíssimo. Eu aprovei, Salomão, e eu vou estar aqui. É um lugar onde a minha presença vai estar. Eu aprovei este lugar. E é um lugar onde eu escolhi para ficar. Que coisa gloriosa, querido. O lugar onde Deus está. Eu não estou falando de um lugar onde você olha a placa, querido, e diz, Jesus está aqui. Jesus é o Senhor, querido. Nem todo lugar que está escrito Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor verdadeiramente. Que maravilhoso, Filadélfia, Ele está aqui.
Ele está aqui. Se há uma coisa, se alguém me perguntar qual é a coisa mais grandiosa que vocês têm naquele ministério, mas não há dúvida, a presença do Espírito Santo de Deus é a coisa mais excelente, é a coisa mais gloriosa, é a coisa incomparável que nós temos, querido. E nós já temos uma palavra. Não é as quatro paredes que vai segurar a minha presença, porque se vocês forem, eu vou estar lá com vocês também. Eu já estarei no novo templo junto com vocês. A minha presença é o que nós temos de mais especial. Então o que falta para cada um de nós? Ai, querido, de novo o livre-arbítrio. O Deus que fala a mim e a você: 2017 é o melhor ano da sua vida. Eu planejei, eu arquitetei, eu montei aqui todos os meus planos e a minha própria vontade. E a minha vontade é que tudo te vá bem. Se você me perguntar qual é a vontade de Deus para mim, pastor, que tudo te vá bem. Ai, diga amém. A vontade de Deus, que tudo te vá bem. E tudo é o que? Ó, revelação do céu, tudo é tudo. Diga para o teu irmão, querido, tudo é tudo, tudo te vá bem. Tudo te vá bem. A vontade de Deus é que tudo te vá bem, em nome de Jesus. Querido, diga para ele, mas diga com fé: o desejo de Deus é que tudo te vá bem, em nome de Jesus. Quando o próprio Jesus disse, querido, a respeito do inimigo, ele disse: o ladrão vem para roubar, o ladrão vem para matar, o ladrão vem para destruir. Mas eu gravei mesmo a segunda parte, porque é a voz dele que alegra o meu coração. E a segunda parte diz: eu vim para que tenham vida. Quero lá saber o que o diabo veio fazer, querido. Eu quero saber o que o meu Deus tem a meu respeito. Eu vim, Ricardo, para que você tenha vida. E não é uma vida qualquer não. Eu quero uma vida abundante para você. E eu vou viver essa vida abundante. Eu estou profetizando na tua vida, querido, uma vida abundante. O que Jesus Cristo tem para você. Você tem Jesus? Diga amém. Você tem Jesus, Filadélfia? Em nome de Jesus, se você o tem, a tua vida será abundante. É a vida que Cristo tem. Mas mesmo o povo sabendo de tudo isso, dessa vida abundante, o Senhor disse a eles: vocês vão precisar se humilhar. Interessante, querido, que quando ele me mostrou essa palavra, antes já pregada, antes já ouvida, eu disse para a igreja de manhã que foi num leve toque, ele meio que tocou na minha face, me levou a olhar para o texto de uma maneira diferente. E quando eu olhei para o texto, querido, meio que numa visão, ele me mostrou humilhação. O texto, querido, ele faz menção, querido, de orar. Ele faz menção de olhar a face do Senhor. Ele faz menção, querido, de um povo que genuinamente é dele, mas ele destaca a humilhação. E é interessante, querido, que humilhação é uma palavra que às vezes nós nos atentamos de uma forma errada com relação a ela. E é sobre esta palavra que eu vim falar com você. A Bíblia diz que só se humilha aquele que tem um sentimento primeiro de vergonha. Olha que coisa interessante. Humilhação genuína só faz aquele que realmente tem um sentimento de vergonha. Um sentimento por algo que falou e se envergonhou. Um sentimento de algo que cometeu e se envergonhou. Um sentimento, querido, de algo que usou o seu corpo e se envergonhou. Eu não sei quantas vezes na sua vida, querido, você teve vergonha do Espírito Santo. Porque quando nós somos batizados com essa presença de Deus, algumas coisas deixam de ser normais na nossa vida. Nós deixamos o caminho de trevas para trás, querido. E por mais que as pessoas possam dizer que é normal, que a geração tem que fazer isto ou aquilo, eu vou pedir aos jovens lá fora, lá atrás, que prestem atenção. Por mais que vocês pensem que seja normal as coisas que o mundo está fazendo, querido, para nós que somos de Deus e que caminhamos na presença do Espírito, tudo que cheira mal
nos traz vergonha. E a Bíblia diz, querido, que Ele está disposto a perdoar, que Ele está disposto, querido, a fazer nova todas as coisas, mas você precisa realmente se arrepender. E o sentimento de arrependimento, ele é diferente, querido, de um sentimento motivado, às vezes, por um culto, por uma adoração. Um choro que cai, as lágrimas, querido, isso não significa arrependimento genuíno, embora tudo seja maravilhoso na presença de Deus. Mas nos nossos templos e nos nossos dias, há muitas pessoas que vêm à frente motivadas por um momento, mas elas não se arrependem genuinamente. E se isso não acontece, não há cura. E elas tornam a fazer aquilo que elas estão dizendo que dói. E elas tornam a fazer aquilo que elas estão dizendo que é pecado. E elas não se importam em ter ou não ter a presença de Deus. O Senhor está nos convidando para algo muito específico. Ele tem dito ao meu coração: eu quero essa cidade. E para ganhar essa cidade você vai ter que pedir perdão por ela. Você vai ter que ter vergonha do que ela fez. Humilhação, querido, às vezes não é se humilhar por aquilo que nós fizemos, pelas atitudes que nós tivemos, mas humilhação às vezes é se colocar no lugar do outro. A Bíblia está dizendo de uma terra que precisa ser sarada. Diz amém? E às vezes há uma família inteira que precisa ser curada. Mas como haverá cura se ninguém pede perdão? Como Deus vai cessar a mortandade? Como Deus vai cessar o inimigo de entrar? Se ninguém reconhece a ponto de pedir perdão. Se Ele nos escolheu, nós precisamos pedir perdão. Perdão do pecado do avô. Pastor, eu mal conheci meu avô. Eu mal conheci as gerações passadas. Eu mal convivi com os meus pais. Mas se eu disser para você, querido, que muitas das coisas que eles fizeram, você está fazendo hoje. Muitas das coisas que estavam impregnadas no pai, está impregnado no filho hoje. Pergunta para o seu cônjuge, querido, e você vai notoriamente ouvir da parte dele que você é bem parecido com seu pai, ou bem parecido com sua mãe. Embora vocês tenham se encontrado num determinado momento da vida de vocês, mas antes disso, você foi criado numa família e ela em outra. E o costume daquela família era diferente do costume da sua família. E o que se pregou a vida toda na sua família, às vezes seja diferente do que se pregou na família dela. E o fato, querido, que tudo isso que foi sendo trazido pela vida, foi produzindo um resultado de quem você é, emocionalmente. Às vezes até fisicamente. O seu espírito foi sendo moldado, querido, conforme você foi criado. E embora você diga que não tem nada a ver com eles, e às vezes chega até a dizer, por que eu não nasci numa outra família? É a vontade de Deus que você a restaure. Se não tem ninguém que se levantou lá dos seus irmãos, você vai se levantar. Percebe que Deus está nos chamando para olhar de uma maneira diferente para a nossa família? Por que esse homem não clama? Por que esse homem não se arrepende? Por que essa mulher é dessa forma? Por que esses filhos são tão rebeldes? Alguém precisa pedir perdão por eles. Humilhação, querido, não significa, querido, interceder por eles simplesmente. Humilhação significa se colocar no lugar deles. Eu peço perdão, Deus, pelo distanciamento da minha casa. Eu peço perdão, Deus, porque eles serviram outros deuses a vida toda. Eu me levanto com a bandeira da minha casa para dizer,
nos perdoe. Eu me levanto com a bandeira dessa cidade para pedir perdão por Jaguariúna. Perdoa os fetos que foram apresentados a Satanás. Perdoa se famílias enterraram crianças vivas para um Deus que não é o Senhor. Aliás, querido, Ele não se agrada com sacrifício humano. Perdoa a prostituição dessa cidade. Perdoe as drogas que a juventude está usando. É para isso que Deus está nos chamando. Isso se chama humilhação vicária. O quê? Se colocar no outro, no lugar do outro, que você não conviveu e que você não viu. Mas que há um efeito, querido, da escolha errada sobre a nossa terra. Se você se humilhar, eu saro a sua casa. Se você se humilhar, eu curo aquele homem alcoólatra. Se você se humilhar, eu transformo o coração daquele marido distante da minha presença. Se você se humilhar, eu saro a tua família. Isso é fácil, pastor? É muito difícil, querido. Até porque nem para se humilhar pelos seus próprios pecados às vezes é fácil. Você fica resistindo e resistindo. Quanto mais, querido, se colocar em humilhação pelo pecado dos outros. E é isso que Deus está nos chamando. Eu orei a Deus dizendo: Deus, convença a tua igreja. Isso é uma revelação profética, uma instrução de Deus. Não é uma revelação do acaso, não, querido. É Deus falando: alguém precisa pedir perdão. Até porque, querido, o cego não pode guiar outro cego. Mas você, quando aceitou Jesus, o meu povo que se chama pelo meu nome, ele está aqui. A venda caiu. O povo de Deus, querido, ele consegue enxergar. A visão foi ampliada. Se você perguntar para os seus pais, querido, eles não sabem explicar por que eles servem Deus daquela maneira. Se você perguntar para a sua família, querido, por que está todo aquele movimento terrível, eles não sabem identificar como que começou. E você de fora olha e diz naturalmente: eu sei que é isso, escolheu aquilo, andou naquele caminho, seus olhos se abriram. É você que vai ser usado para salvá-los. Eu vou dizer de novo, querido, é você que vai ser usado para salvá-los. Em nome de Jesus, diga para o seu irmão: é você que Deus vai usar para salvar a tua casa, querido. Do que você está falando? Perdão pelo pecado que você talvez não tenha cometido. Amor por vidas que talvez você não tenha convivido. É isso que Deus está nos chamando. É diferente de apontar e dizer: esse homem não tem mais jeito. Quer saber, pastor? No culto de passagem eu entreguei cada um para Jesus. E no primeiro culto de domingo ele está dizendo: eu vim trazer de volta o embrulho. Até porque isso aqui é teu, né? Esse marido é teu, não é meu. Essa esposa é tua. Essa coisa aqui que você mandou lá para o céu, eu vim te devolver no primeiro domingo do ano. Olha que coisa maravilhosa. Diga para o teu irmão: ele veio te devolver, viu? Sabe aquele culto cheio de emoção, que na passagem do ano? Ai Deus, esse ano 2016 foi terrível. E foi por causa daquela criatura, não quero nem dizer o nome, estou entregando para o Senhor. E Deus vem, querido, no primeiro domingo, Ele diz: não me pertence, é teu. É você que vai precisar orar. Até porque você convive mais com ele do que eu. Eu quero usar você. É claro, querido, que Ele pode fazer todas as coisas. É claro que Ele é Deus, querido, Ele habita dentro de nós. Mas Ele te fez participante.
Não pense, querido, que você vai acordar no outro dia, vai olhar do lado e vai dizer, mas esse marido parece que foi trocado. É você mesmo? Não, querido, vai ser a mesma coisa, viu? Essa família que Deus te deu, querido, amada, é essa mesmo. E ela é perfeita. Esse irmão, querido, é esse aí. E glória a Deus pela vida dele. Amém? Ai, parece que nasceu na mesma família, criado pelo mesmo pai, mesma mãe, mas é dos avessos, pastor. É ele lá e eu cá, viu? Porque não combina. Isso quando é 2, né? E quando é 12? Querido, as famílias de antigamente eram numerosas. Em casa nós tivemos 7. Não é minha mãe que está ali que não deixa mentir, ó. Somos em 7. Hoje, se você perguntar para uma moça quando você tem, se ela falar 7, você fala, verdade. Mas se quiser também recebe o manto aí, viu, irmã? Aleluia. E são parecidos uns com os outros? Bem diferente. Às vezes numa família de 12, um é de Deus. Estou falando, aceitou Jesus, se converteu, anda no caminho, dá testemunho. E é uma luta. Porque às vezes na festa da família tem 11 se reunindo e esse um do lado. É meio que excluído, viu, querido? Você se torna o chato da família. Mas você é uma benção. Ai, querido, diga para o teu irmão, senão ele fica chateado. Você é uma benção. Mas não é assim que às vezes a própria família olha? E se eu disser para você, querido, que excluído que você é, às vezes xingado, às vezes te ligo para dizer coisa que você não precisa ouvir, e ainda assim Deus está dizendo, olha, se coloca no lugar dele e pede perdão. Oh, coisa difícil é ser de Deus. Mas se alguém não pedir perdão, com entendimento, como é que vai ficar essa casa? Perdoa o pecado deles. Perdoa o pecado da minha família. Porque quando você traz para você, querida, a coisa fica mais verdadeira, né? Perdoa a minha cidade. Eu não vou ser um ouvinte do que as coisas estão acontecendo. Eu vou ser um intercessor vicário, querido. Aquele que se coloca no lugar do outro e diz, Pai, eu vim aqui me humilhar e pedir perdão, porque eu creio. O Senhor pode sarar a nossa família. O Senhor pode trazer 12 irmãos para sentar numa mesma mesa e servir o mesmo Deus. Ai, querido, diga que você crê, diga amém. Você crê, querido, que os seus irmãos podem sentar na mesma mesa? A partir da humilhação de um, Deus vem com restauração para a família toda? É isso que Deus está propondo, querido. Eu quero salvar essa cidade, eu quero transformar essa cidade, mas um povo precisa se levantar e se humilhar, se colocar no lugar do outro e pedir perdão, porque nós fizemos o que nós não sabíamos. E o resultado é o que nós estamos vendo. Uma família perdida. Filhos muito novos, falando palavrão o tempo todo, querido. E não é paralelepípedo não, viu? É palavrão feio mesmo. Deus vai sarar. Ah, se o meu povo... Essa palavra é para quem? Para o povo de Deus, querido, não é para o ímpio. Não é para o homem sem Deus, não é para a casa distanciada dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, esse povo se humilhar, esse povo orar, esse povo buscar minha face, esse povo se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e vou sarar a terra. É com entendimento que nós devemos fazer isso, assim como Jesus fez. Estou terminando, Lucas 23.
Lucas 23. Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Aleluia. Aleluia. Lucas capítulo 23. Olha o exemplo de Jesus para cada um de nós. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23. Você encontrou? Estou te esperando, meu irmão. Tá só eu e você agora. Fala que os meus olhos te veem. Oh, glória a Deus. Estamos juntos agora? Oh, coisa boa. Lucas 23, o verso de número 33. E quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ou Gólgota, ali o crucificaram em meio aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E naquele momento disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes, eles zombavam dele. Eles diziam: aos outros você salvou, então salva-se a si mesmo, se você é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneceram dele, chegando-se a ele e apresentando-se-lhe vinagre. Eles também diziam: se tu és o rei dos judeus, então por que você não salva-te a ti mesmo? E também por cima dele estava escrito um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Até aqui. Por um momento, querido, você olhe o ambiente ou o lugar e você vai perceber Jesus crucificado já, a cruz está levantada, o madeiro está levantado. Dos dois lados há um malfeitor, um ladrão, alguém que cometeu algum tipo de pecado legítimo, porque ele mesmo, os malfeitores disseram: nós estamos aqui porque nós merecemos, nós fizemos coisas erradas, mas tu que pecado tem? À direita estava um malfeitor, à esquerda estava outro. Muitos ainda vendo ele crucificado e toda a dor e toda a zombaria que ele havia passado, continuavam zombando. Os soldados zombavam e diziam: se você é o rei dos judeus, como você diz, por que você não se salva? O povo também olhava para ele e diziam a mesma coisa, e a zombaria aumentava: se você é o rei, por que você não se salva? E Jesus, diante de toda aquela zombaria, querido, ele encontrou forças para dizer: Pai, lhes perdoe, porque eles não sabem o que fazem. O que é isso? Intercessão vicária, humilhação no lugar do outro. Jesus por um momento se coloca no lugar do outro, e ele entendeu, e ele viu, e ele percebeu: eles estão fazendo tudo isso aqui sem entendimento. Ah, Pai, perdoa eles. Que coisa preciosa. Ao invés de acusá-los, ao invés de dizer como muitos talvez iriam dizer: ah, um dia eu te encontro no tribunal e aí você vai ver. Não. Pai, os perdoe. Eles não têm o entendimento que eu tenho.
Quando você olha, querido, para tanta diversidade que nós enfrentamos, você vai encontrar muitas pessoas sem entendimento. E você não precisa ir muito longe, viu, querido? Dentro da igreja tem pessoas sem entendimento. No altar tem pessoas sem entendimento. Na família tem pessoas sem entendimento. E por falta de entendimento, às vezes elas vão zombar de você. E aí vem o Espírito Santo e me pede: peça perdão por eles. E é isso que nós vamos fazer. Querido, eu estou decidido a me humilhar por essa cidade durante o ano de 2017. Eu vou passar esse ano em nome de Jesus dizendo: Deus, perdoe a nossa terra. Perdoe a prostituição dela. Perdoe a mentira dela. Perdoe o esfriamento dela. Eu vou me humilhar, querido, eu estou falando diante de Deus, pelas famílias dessa igreja. Perdoe, Pai, vidas que entram no seu templo e ao invés de reconhecer, ficam distantes mesmo estando aqui. Porque, querido, não são poucos os cultos que eu vejo, querido, e que eu olho e que eu vou observando e eu digo: Deus, como é que esse homem pode estar sentado no momento de adoração a Deus? E não é que está adorando, não, a pessoa está distante. Como é que esse jovem pode conversar tanto, se tem tanto tempo para conversar lá fora e conversa tanto aqui dentro? Ai, pastor, mas você está chato. Querido, se eu já era chato, vou ficar mais ainda. Até que você me olhe nos olhos e diga: eu estou orando pela sua vida, pastor. Estou orando pela sua família. Eu estou me humilhando por você também. Porque todos nós aqui, querido, carecemos de humilhação diante de Deus. A igreja que vai subir não é uma igreja que brinca, é uma igreja fiel, querido. É uma igreja que dá testemunho, é uma igreja que exalta a Deus, é que ela é feliz, não por aquilo que ela tem em volta, é por aquilo que ela tem dentro. É uma igreja que tem certeza que enquanto, querido, o vacilo faz você segurar na rocha, a mão vem e te toca nos pés. É essa igreja que vai vencer. É uma decisão, querido, de ir deixando a coisa errada. Não é esconder a coisa errada. Esse dia eu fui no parque, andar no parque com as minhas filhas, e eu vi um moço, ele não é da comunidade, mas ele é evangélico, desviado. Ele estava com uma cerveja no parque. E ele me viu de longe, eu vi ele também de longe, mas eu vi que não vi. Sabe aquela coisa? Eu vi, mas não vi. E ele correu, escondeu no degrauzinho da escada a cerveja e veio me encontrar. Quase que eu falei para ele: pode continuar bebendo, viu? O que eu vi, ó, é uma Brahma que você está lá na mão. Ó, querido, não tem que esconder, viu? Até porque não é comigo. Essa vida reta, essa vida sem enrosco é você com Deus. Se um enrosco prende a liberação do céu anos, querido, cada um vive a vida que quer. Não estou servindo Jesus faz 6 meses. É mais de 25 anos dizendo: Deus, ó, me arrependo. E me faz melhor amanhã, porque hoje, ó, tem muita coisa para ser mudada. Mas em que momento você desistiu dele? Nenhum. Então, para falar, querido, precisa praticar, viu? Se eu tenho que pedir perdão pela minha vida, querido, é um degrau acima para pedir pelos nossos pais,
Porque nossos pais foram ignorantes muito tempo com relação a Deus, ignorantes a servir ao Senhor, ignorantes à criação dos filhos. Tem gente, querido, que costuma dizer: ah, mas meus pais era só de olhar e a gente sentava, ninguém falava nada. Querido, por obediência, por autoridade, isso é lindo, mas para distanciamento isso é terrível. Porque o pai que só olhava nunca abraçou, o pai que só olhava não beijou. E esse homem, essa mulher cresceu sem afeto, medo de se relacionar com pessoas, com a vida. E muitos costumam dizer: mas aquilo que era criação. Querido, mas tinha seus erros. Estou falando de uma vida plena, estou falando de uma vida em Jesus de verdade, estou falando, querido, de um convencimento, por um amor genuíno, querido. Que essa moça que namora avançar o sinal, o moço de Deus vai dizer: não, é só na hora do casamento. O quê? O moço falando para ela: querido, pode acreditar que dá certo. Porque aquela coisa do moço avançar o sinal, querido, hoje as moças também avançam. O menino vem me contar, da comunidade de Filadélfia, algum tempo atrás, hoje já é casado. Ai, pastor, eu estava bem interessado na moça, mas quando eu saí com ela, primeiro dia fui jantar, ela, me tocou de uma forma. Falei: não, isso aqui não é minha esposa, não. Deus quer honrar os seus. E vai haver diferença? Claro que há. Deus vai honrar os seus. Em nome de Jesus. Seriedade com tudo aquilo que é de Deus, querido. Olhar para o outro e sabe, sentir aquele amor. Ah, mas esse homem, por que ele é tão duro? Porque não conhece a verdade, querido. A escama não caiu dos olhos, foi criado de uma outra forma. Deus vai te revelar tudo para você diante do Senhor, dizer: Deus, perdoa o meu marido, perdoa a minha casa, perdoa, eu assumo. E Deus vai sarar a terra. Amém, querido?